Olá, então para finalizarmos a nossa semana de estudos, nós vamos corrigir umas questões lá no nosso livro, né, didático, que nós temos lá na página 40. E aí então, né, tô com o meu livro aqui, vamos corrigir juntos. Nós vimos que aquele experimento de Oster lá, que ele estava trabalhando com energia elétrica próximo a uma bússola, que quando ela foi ligada, a agulha da bússola se movimentou. E aí isso, anos depois, Faraday, né, que foi uma outra pessoa aí importante no estudo do eletromagnetismo, fez um experimento, né, daquele que estava lá na página 39, que ele tinha então uma bobina, né, ele fez uma bobina ísperas, ou seja, ele enrolou fios na volta de uma bobina e quando ele colocava e tirava o ímã lá de dentro, gerava um campo elétrico. E aí, isso eu até comentei com vocês aquele dia, postei um link lá do YouTube, porque muitas pessoas postam experimentos, a réplica desses experimentos aqui lá no YouTube. Então, tem muitas coisas que nós podemos ver lá, né, as pessoas fazendo e também testarmos em casa. E aí tinha até uma bobina, né, aqui na página 39. Lembra que nós comentamos lá naquele experimento, lá no eletroímã, que quanto maior o número de voltas, né, de fio ali naquele prego, maior era a propriedade magnética que ele assumia. Olha a quantidade de fio que tem nessa bobina. Então, uma bobina dessa aqui, de um cooler de computador, né, era aquela que eu tinha usado para nós fazermos a nossa usina eólica. Lembra que eu comentei que eu tinha feito uma usina eólica? Levei até o secador de cabelo lá na escola, né, embora não tenha dado tempo da gente ver, está lá a minha usina eólica, feita com uma bobina dessa daqui, de computador. Eu liguei ela nos LEDs, né, e fiz uma casinha que quando entrasse em contato com o vento, né, do secador de cabelo, ele acendia a luz de LED. Então, assim, através desse experimento de Faraday, conseguiu, né, comprovar que uma bobina dessa consegue criar um campo magnético e gerar energia. Então é isso que é utilizado, por exemplo, nas turbinas de usinas hidrelétricas, né? Então quando as pás dessa turbina giram, né? E aquele ímã que tá ali na volta, ó, isso aqui é um ímã, né? Aqui na volta, ó, cria-se aí energia. Então a energia mecânica ela é transformada em energia elétrica. E aí então nós vamos corrigir aquelas questões lá da página 40. E a primeira, muito fácil, nos pergunta o que é um ímã natural. Um ímã natural é aquele encontrado na natureza, né? Sem ação humana aí. Então, são os encontrados na natureza que não precisam de interferência humana. Ou seja, o que é interferência humana? É a imantação. É quando você faz com que aquele ímã ele assuma propriedades magnéticas. Isso não precisa no ímã natural. Nós vamos encontrar o ímã natural, aquela magnetita, né? Que nós já comentamos ali anteriormente, né? Que são rochas que elas contêm aquela composto magnético, elas apresentam magnetismo sem interferência humana. Já um ímã artificial, né, é aquele que adquire propriedade magnética por uma ação humana, né, chamada de imantação. Então aí que ela vai conseguir interagir com outros ímãs, né, por meio dessa imantação. Então, o natural, não, você vai encontrar ela na natureza já com suas propriedades magnéticas. O artificial, o homem vai fazer aquele processo de imantação para que ela comece a reagir aí, para que ela comece a apresentar magnetismo. Na questão 3, dizia o seguinte. Leia a manchete a seguir. Enceradeira gruda em aparelho de ressonância e impede exames no Distrito Federal. Sabe aqueles aparelhos de ressonância magnética que ele tem uma esteira que a pessoa vai deitada, entra lá dentro daquele aparelho e volta? Aquilo é um aparelho de ressonância. Funcionário da limpeza do Hospital da Base, em Brasília, entrou com a enceradeira na sala de exame e o campo magnético do aparelho sugou o equipamento para dentro do tubo. Olha que perigo. Alguns materiais são fortemente atraídos por ímã, como o ferro, o níquel e o cobalto. São chamados de ferromagnéticos. Tínhamos até visto ali que nosso eletroímã só iria atrair esse tipo de material, né? Outros materiais são apenas levemente atraídos, como o alumínio e o magnésio, os materiais paramagnéticos. Um terceiro grupo não é atraído, como prata e cobre, né, que são os diamagnéticos. Pensando em um aparelho de ressonância magnética, então que ele funciona como se fosse um grande ímã,
Qual grupo de material você acha que a enceradeira era feita para ser atraída? Já está a resposta ali na linha de cima, né? Para essa enceradeira ser atraída por um ímã gigante, que no caso seria aquele aparelho de ressonância magnética, ele obrigatoriamente tinha que ser um aparelho constituído por um material ferromagnético. Porque se ele fosse de plástico, por exemplo, o ímã não iria atraí-lo, né? Então, materiais ferromagnéticos que são fortemente atraídos por ímãs. Questão B dizia o seguinte: por que é comum solicitar que todos os materiais metálicos sejam retirados quando uma pessoa necessita fazer um exame em uma máquina de ressonância magnética? Não comentamos agora que a máquina de ressonância magnética era um ímã gigante, né? Como funciona como um ímã grande. Então, esses materiais metálicos que você pode estar usando aderidos ao corpo, eles podem adquirir propriedades magnéticas e serem atraídos pelo aquele equipamento, né? Então, não é seguro utilizar equipamentos metálicos aí, né? Quando você vai fazer um exame, desculpa. E aí, então, porque ela pode adquirir essas propriedades magnéticas e querer se ligar aí com esses materiais ferromagnéticos. Questão 4. Bem fácil essas, né? Aproximar um cartão bancário de um ímã ou um eletroímã como alto-falante pode inutilizar a sua tarjeta magnética. Por quê? Então, os cartões magnéticos antigamente não tinham aquele chip que tem agora. Eles tinham só aquela tarjetinha atrás. E aí o que acontece? Muitas vezes quando você ia usar, ele deixava de funcionar. Não funcionava mais. E aí você tinha que pedir um outro cartão, né? E daí pegar um cartão novo para que ele voltasse a funcionar. Por que ele deixava de funcionar? Porque às vezes a pessoa colocava junto com o celular, colocava próximo de televisão, e aí vamos ver o que acontecia com ele. Então, ao aproximar, né, um cartão bancário de um ímã ou eletroímã, como de um alto-falante, pode inutilizar a sua tarjeta magnética. Por quê? Dentro daquela tarjeta, ela tinha um monte de partículas de óxido de ferro. Então, ela tinha um monte de partículas de ferro. E aí, o que acontecia? Ali, naquelas partículas, era que eram armazenadas as informações do cartão. Então, esse cartão X é de X pessoa, de X conta, assim por diante. E quando você aproximava ele próximo de um ímã, né, de algo magnetizado, elas se desorientavam. Aquele óxido de ferro que formava aquele código se desorientava lá dentro daquela tarjeta, e aí depois, na hora de ler esse cartão, como aquilo tinha sido desorientado, perdia-se aí então a informação. Você perdia esse código, perdia todas essas informações que tinham no cartão. Então, o que acontecia ali, ó? A tarjeta magnética era coberta por uma camada de partículas de óxido de ferro, que são alinhadas armazenando a informação do cartão. Aproximar essa tarjeta a partículas que interagem com o ímã ou eletroímã e se desorientam. Ou seja, o cartão perde as suas informações. Então, colocar ele perto de TV, daquelas TVs antigas de tubo, sabe, que tinham ímãs, colocar perto de celular, né, daqueles celulares que a gente tinha antigamente. Hoje já existe o chip que não acontece mais isso, né, mas quando os cartões não existiam, que era só aquela tarjetinha atrás, né, que tinha ali um código ali dentro, todo feito de ferro, não poderia aproximar de perto de coisas imantadas. Ele acabava até perdendo a sua validade. E a 5, né, para nós terminarmos, um ímã em forma de barra atravessa uma íspera retangular. No caso ali no caso é isso aqui que está acontecendo, ó, que nós vimos lá na página passada, só que ao invés de ser espiral, ela é retangular. Sabendo que esse é um caso de fluxo magnético sobre a íspera está variando, descreva o que acontecerá na íspera enquanto o ímã se movimentará. Então, quando o ímã passar e voltar, o que vai acontecer? Vai acontecer a criação de uma corrente elétrica induzida, né, por um ímã. E isso foi descrito lá na lei de Faraday. Então, a gente pode colocar aqui, vai aparecer uma corrente elétrica, assim como descrito no experimento de Faraday. E aí eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado e que tenham passado uma boa semana de conhecimento. Quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato comigo, que estarei sempre para atendê-los, e tenham um bom fim de semana. Até mais!